Minha esposa, 48 anos, me abandonou, homem, 50 anos, há 2 meses para se encontrar. A família da minha esposa, Mary, tem um histórico de demência, desenvolvendo problemas de memória entre os 50 e 60 anos. Sua mãe, avó e vários outros parentes do lado da mãe desenvolveram demência. Sua mãe morou conosco por 4 anos até o início deste ano, o pai está morto. Nossos filhos são independentes e não moram mais conosco. A mais velha está no último semestre da faculdade e o mais novo se alistou. Os últimos 4 anos foram difíceis para nós, para nossos filhos. A filha mudou-se para a faculdade, mas voltou durante um tempo durante a Covid, e para nosso casamento. Viver com alguém com demência é brutal. Nós conversamos muito no último ano sobre pegar as economias da faculdade restantes, nossas economias regulares, vender ou alugar a casa. Estávamos prontos para mudar de tamanho de qualquer maneira, largar nossos empregos e viajar por um ano ou até o dinheiro acabar. Só precisávamos esperar a mãe dela se mudar para uma casa. Eu entendo a ansiedade dela sobre desenvolver demência e eu estava esgotado. Você passa pela Covid trabalhando remotamente, uma esposa trabalhando remotamente, um estudante universitário e do ensino médio fazendo aulas remotas, e uma sogra com demência, e vê como você se sai. Finalmente, conseguimos mover a mãe dela para uma instituição de cuidados, finalmente pensei que teria a chance de respirar. Quando mudamos a mãe de Mary, a saúde mental de Mary teve uma grande queda. Passei de cuidar da mãe dela para cuidar dela. Ela se sentia culpada por colocar a mãe em uma casa e tinha muita ansiedade sobre desenvolver demência. Nosso plano era começar a viajar no verão de 2024. 2 meses atrás, cheguei em casa e ela havia deixado um bilhete, a meus amigos chamam de prova basicamente, ela estava indo em nossa viagem sem mim. Ela largou o emprego, pegou a maior parte das economias e não tinha certeza de quando voltaria. Talvez um ano, talvez mais cedo. Ela sabia que eu entenderia. A localização dela está desligada e minhas chamadas vão diretamente para a caixa postal. Eu mandei uma foto do bilhete para os filhos. Temos nossas próprias contas correntes para depósitos diretos de nossos salários, mas transferíamos a maior parte para uma conta conjunta para pagar as contas da casa e poupar. Ambos tínhamos acesso à conta de poupança principal. Temos cartões de crédito conjuntos que usamos para despesas domésticas. Os 2 carros e a hipoteca são conjuntos. Também temos nossas próprias pequenas contas de poupança, nossas próprias contas de aposentadoria, financiadas igualmente, e nossos próprios cartões de crédito para presentes e coisas divertidas. Fechei todos os cartões e contas conjuntas. Esperei um mês para ver se ela voltaria, esperançosamente antes de gastar nossas economias. Depois de receber apenas um texto no primeiro mês, fui a um advogado. Basicamente, ela disse que havia muito pouco a fazer agora, além de mudar os beneficiários das minhas contas de aposentadoria e seguro de vida. Minha esposa não recebe mais nada se eu morrer sozinho enquanto ela está tendo nossas aventuras. Só havia se passado um mês e não havia como lhe enviar papéis. Minha advogada me aconselhou a continuar pagando a hipoteca e os carros. O custo de tentar conseguir que um juiz aprovasse a venda de ativos conjuntos era maior do que fazer os pagamentos. Eu não queria arruinar meu crédito deixando que um de nossos carros fosse retomado, mas não posso vendê-lo porque ela está no título. Recebo mensagens de texto aleatórias e ela posta esporadicamente no Instagram. É claro que ela desativou os comentários. Eu quero tanto bloqueá-la, mas minha advogada me aconselhou que é melhor manter um canal de comunicação que não seja através de nossos filhos. A última postagem dela foi do Havaí. Ela escreveu nos comentários como eu era um ótimo marido por deixá-la fazer essa viagem. Mal estou conseguindo pagar 2 carros, uma hipoteca, contas domésticas, seguro, esperando que não haja emergências porque não tenho economias, e ela está aproveitando nossa viagem. Droga. Estou tão irritado com ela, ajudei a cuidar da mãe dela por 4 anos, e dela quando ela desmoronou depois que a mãe dela se mudou para um lar de cuidados com a memória, e ela retribui abandonando-me. Nunca vou poder fazer essa viagem e terei que adiar a aposentadoria. Minha única consolação é que os filhos estão irritados com ela, mas provavelmente vão perdoá-la eventualmente. Dupla droga. Não sou idiota, ela está saindo com caras. Ela está bem, não terá nenhum problema em conseguir homens. Eu mandei uma mensagem perguntando se ela estava saindo com alguém, uma semana depois ela respondeu que não. Então, estou bebendo sozinho numa sexta-noite e ela está em algum lugar, provavelmente numa praia, aproveitando a vida. Tripla droga. Edição, e minha advogada me deu um monte de conselhos e opções, foi muito mais do que eu poderia incluir neste post. Definitivamente, eu poderia pressionar mais o assunto, e talvez precise em algum momento, mas todo esse trabalho é muito caro.
Encontrá-la, notificá-la, conseguir que um juiz aprove, isso não é barato. Vou acompanhar em breve e planejo falar sobre as economias e minhas finanças. Só depois de pagar todas as contas e perceber o quão pouco restou é que percebi que tinha que me preocupar com dinheiro. Atualização: minha esposa me abandonou há 2 meses para se encontrar. Uma atualização do meu post original. Estou me sentindo muito mais positivo agora que a situação financeira se tornou um pouco mais gerenciável. Basicamente estou acumulando dívidas que serão pagas quando vender a casa. Mesmo com as taxas do advogado, tenho mais 6 a 8 meses antes de me preocupar com dinheiro, assumindo que não haja emergências. A esposa do meu amigo me deu um bom conselho. Não passe de herói a vilão aos olhos dos seus filhos. Como falo e trato minha esposa determinará meu relacionamento futuro com meus filhos. Eu não dou a mínima para minha esposa, mas não quero torná-la uma figura simpática ou afastá-los de nós dois. Segui com a advogada. Basicamente ela disse que vamos fazer com que ela reembolse as economias que ela pegou através de uma redução na parcela dela dos ativos. Qualquer divisão de ativos incluirá as economias que ela pegou. Ela também terá que devolver o dinheiro que gastei mantendo a casa enquanto ela estava fora. Há bastante patrimônio na parte dela da casa e nos planos de aposentadoria para cobrir isso. Ela disse que nossas finanças estão tão interligadas depois de quase 25 anos de casamento, que minha esposa vai receber uma parte dos ativos. O melhor cenário é ela concordar com os termos do divórcio e ser relativamente barato e rápido. Caso contrário, fica complicado e caro. Ela me deu muitas opções e quanto eu posso esperar gastar, então decidi apenas esperar na maioria das vezes. Consegui alguns cartões de crédito com taxas promocionais para compras e transferências, isso me dá espaço para respirar e posso conservar dinheiro. Vou apenas pagá-los quando vender a casa. Agora que minha situação financeira está menos estressante, estou realmente gostando dela estar fora. Estou livre para fazer o que quiser, quando quiser. Não preciso cozinhar, limpar ou cuidar de ninguém. A casa está silenciosa pela primeira vez que me lembro. Eu amava minha esposa, mas sua saúde mental pesava em nosso casamento. No balanço, valia a pena até agora. No primeiro mês mais ou menos, eu esperava que ela estivesse lá sempre que eu chegasse em casa. Quando alguém estava na porta ou se ouvia barulhos, eu pensava que era ela. Eu checava obsessivamente a câmera da porta. Não estou ansioso para que ela retorne. Tem que acontecer, mas quando ela voltar terei que lidar com ela, o divórcio, preparar a casa para vender, dividir todas as nossas coisas, encontrar um novo lugar para morar. Estou esperando que ela fique longe até depois do ano novo, mas minha filha disse que acha que sua mãe estará em casa para o Natal, ou para ficar ou visitar. Minha advogada terá os papéis prontos para servi-la. Espero que ela apenas concorde com os termos e continue suas viagens. As pessoas deram alguns ótimos conselhos. Alugar ou vender a casa, e não é realmente viável agora, pois eu teria que consertar algumas coisas e deixá-la pronta para vender e alugar. Como eu preciso de um lugar para morar, o valor líquido que recebo a cada mês, aluguel, hipoteca, aluguel de um novo apartamento, unidade de armazenamento, e não vale a pena. Os quartos dos meus filhos ainda estão cheios de suas coisas e não quero gastar tempo e esforço para limpá-los e colocá-los em armazenamento. Obter um ELOC, a linha de crédito com garantia hipotecária. Este foi um ótimo conselho. Eu não sabia que não precisava das 2 pessoas para conseguir um empréstimo. Se eu precisar de mais dinheiro, posso seguir por este caminho. No curto prazo, as taxas promocionais nos cartões de crédito foram mais baratas e fáceis do que obter um ELOC. Servir minha esposa com os papéis do divórcio ou obter um divórcio à revelia, e isso é algo que talvez eu precise fazer eventualmente, mas o custo em honorários advocatícios aumenta exponencialmente em casos como este. Estou confortável apenas esperando por enquanto. Olhar a conta do telefone para ver onde ela está e possivelmente para onde vai, e eu olhei para o uso dela e percebi que ela não posta nas redes sociais até depois de sair de um lugar. Como quando ela postou sobre o Havaí, ela fez uma ligação naquele dia que teve origem em Los Angeles. Ela postou sobre um cruzeiro e eu descobri as datas, tentando servi-la no porto possivelmente, mas terminou alguns dias antes de ela postar. Ela tentou adicionar chamadas internacionais à sua linha, mas eu bloqueei, então ela removeu seu telefone de nossa conta. Atualização 2. Minha esposa, há 50 anos, me abandonou para se encontrar. Minha esposa me mandou uma mensagem no meio de dezembro dizendo que estaria em casa para o Natal. Eu disse a ela que nós, a nossa filha e eu, estaríamos na casa do meu irmão. Ela obviamente não era bem-vinda. Eu deixaria o carro dela na garagem e o controle remoto no quintal. Ela não estava autorizada a entrar na casa a menos que eu estivesse lá, ela não tinha chaves para entrar. Ela passou o Natal com sua irmã.
Quando voltamos, me encontrei com ela. Decidi não ser excessivamente confrontacional porque não queria dar a ela a satisfação de pensar que eu me importava o suficiente para ficar com raiva. Ela ficou surpresa com o quanto eu estava distante. Eu podia perceber que isso a incomodava por eu não mostrar muita emoção, nem mesmo raiva. Eu só queria que ela concordasse com o divórcio. Isso é um resumo de várias reuniões diferentes, tanto com quanto sem nossa filha. Ela ainda não quis se encontrar com a mãe sozinha. Perguntei por que ela saiu sem contar para ninguém. Ela disse que não queria esperar um ano, ela não queria que ninguém a dissuadisse, ela não queria mais trabalhar, queria sair antes que sua saúde mental piorasse. Tenho certeza de que foi principalmente porque ela não queria que eu a impedisse de pegar o dinheiro. Ela sabia que eu cuidaria de tudo com as crianças e a casa quando ela partisse. Tínhamos decidido ir no verão de 2024 por várias razões. Empacotar tudo e preparar a casa para vender seria muito trabalho. Queríamos ter certeza de que nossa filha se formasse na faculdade, conseguisse um emprego e estivesse estabelecida. Queríamos ter certeza de que teríamos dinheiro quando voltássemos. Não teríamos uma casa, carros ou empregos, então precisávamos de dinheiro porque poderia levar meses para encontrar trabalho e um lugar para morar. Não queríamos ter preocupações ou lidar com uma bagunça em casa. Em algum momento do nosso planejamento, ela começou a questionar para si mesma, não para mim, se queria voltar para nossa vida antiga. Ela não queria trabalhar em tempo integral ou comprar uma casa e ficar em um lugar depois que voltássemos. Ela não tinha certeza do que queria, mas não achava que descobriria conversando comigo. Eu disse a ela que esse era o motivo de estarmos fazendo a viagem, para descobrir essas coisas juntos, para ver o que queríamos para a próxima parte de nossa vida. Perguntei por que ela não simplesmente pediu o divórcio antes de partir, então ela não teria que fazer isso às escondidas e teria dinheiro suficiente sem roubar nossas economias conjuntas. Ela alega que não queria o divórcio, que queria que vivêssemos qualquer vida que ela descobrisse. Eu disse a ela que não é assim que os casamentos funcionam, uma pessoa decidindo pela outra. Ao conversar e enviar mensagens com nossa filha, sua família, meus textos e mensagens de voz, ela percebeu que eu talvez não a perdoasse. Ela estava certa sobre isso, então ela pode ter que visualizar um futuro sem mim. Aqui é onde eu esperava que ela dissesse algumas besteiras, como que ia gastar todo o dinheiro vivendo numa van e fazendo vlogs de viagem ou que conheceu um cara para quem precisava enviar dinheiro para abrir uma sorveteria no Alasca. Em vez disso, ela quer ser uma nômade digital, trabalhando meio período completamente remota e vivendo em novos lugares. Ela tentou me convencer a ir com ela, mas nunca mais vou conseguir confiar nela, além de não amá-la mais. Viajar assim por alguns anos não soa mal, mas ela não tem emprego nem trabalho alinhado. Ela não está na casa dos 20 anos e esse modo de vida vai enjoar rápido, sem amigos próximos, sem família. Quero que ela dê certo para que não esteja aqui tentando voltar para nossas vidas. Como estão as crianças? Nosso filho não teria nos visto durante todo o tempo em que ela estava fora de qualquer maneira. Ele só responde a ela com textos muito curtos. Ele me disse que ela queria vê-lo, mas ele disse que estava ocupado demais e não poderia sair. Ele mora nos alojamentos, então é uma desculpa fácil para evitar ela. Minha filha parou de falar e enviar mensagens para ela. Ela está bastante chateada, sua preocupação se transformou em raiva quando percebeu que sua mãe não estava tendo um colapso mental, mas estava sendo egoísta. Se sua mãe estivesse por perto, elas provavelmente poderiam resolver as coisas eventualmente. Eu só me importo que minha filha seja feliz, então o que quer que ela decida, vou apoiar. 2. Ela gastou todo o dinheiro? Cerca da metade. Acho que ela percebeu que precisava descobrir antes que ficasse completamente sem dinheiro. 3. Ela dormiu com alguém? Não perguntei porque não me importava. Perguntar implicaria que eu a queria de volta ou que isso importava. Mesmo que eu não tenha perguntado, ela alega que não tenho certeza se ela está mentindo ou não, ela pode estar apenas dizendo isso porque não quer que os filhos tenham mais um motivo para ficarem com raiva dela. 4. Ela se sente mal pelo que nos fez passar? Ela alega que sim e que gostaria de ter lidado de maneira diferente. Ela disse que se afastar e se descobrir foi melhor para ela. Eu disse a ela que ela estava sendo egoísta. Quando ela saiu pela primeira vez, estávamos preocupados que algo acontecesse com ela e nunca mais a víssemos. Ela sempre foi egocêntrica. Eu disse a ela que estava tomando o caminho fácil e deixando os outros lidarem com as partes difíceis. Se ela ficar doente, os filhos cuidarão dela. Ficar sem dinheiro? Morar com a família. Abandonar todos? Eles a perdoarão. Ela acha que os irmãos e nossos filhos vão deixá-la morar com eles como deixamos a mãe dela morar conosco.
Tenho certeza de que quando ela visualiza seu futuro, ela vê nossos filhos lá, e eles podem não estar e definitivamente não da mesma forma que estavam antes. Apesar do que possa parecer, estou realmente feliz com como tudo acabou. Nosso divórcio está longe de ser final, mas concordamos nas coisas importantes. Vamos vender a casa, como dividir a aposentadoria e o lucro da casa, como devolver o dinheiro que ela pegou e o que eu gastei mantendo a casa. Consegui a maioria do que queria no acordo e em breve ela estará, em grande parte, fora da minha vida. Não vou precisar pagar pensão alimentícia e, como ela está escolhendo ganhar significativamente menos do que ganhava, não serei obrigado a sustentá-la. Isso teria sido um chute nos dentes. Ela não é mais minha responsabilidade e não terei que cuidar dela se ela ficar doente ou ficar sem dinheiro. Pensei em começar a namorar novamente. Não percebi que um homem de 50 anos com filhos fora de casa, um bom emprego e em boa forma seria um partido. Não estou brigando com as mulheres, mas tive muito mais interesse do que esperava. Foi meio bom conhecer novas mulheres. Calculei os números e estarei indo muito bem depois que tudo estiver resolvido e eu só tiver que me sustentar. Não é onde eu queria estar, 50 anos, me divorciando e usando o Reddit como sessões de terapia gratuitas. Mas, estou mais feliz agora do que estive em um bom tempo. Estou até planejando umas pequenas férias para mim mesmo. PS Obrigado a todos que responderam e entraram em contato. Significou muito. Comentário de um reditor. A coisa engraçada é que o bicho ainda não pegou para ela. Ela não tem a menor ideia do que o futuro reserva para ela. Mas posso contar para todos aqui o que aconteceu porque minha tia fez exatamente a mesma maldita coisa quando atingiu os 50 anos. Ela partiu em um fim de semana e não voltou. Por sorte, as crianças já haviam saído de casa e estavam casadas com suas próprias famílias, então elas não precisaram se preocupar com isso. Seu marido ficou arrasado por meses, mas eventualmente ele começou a transformar aquele luto em raiva e depois em indiferença. Ele saiu da casa da família e alugou-a. Vendeu quase todas as suas posses, exceto o carro e a casa. Ele tinha acesso a uma de suas contas de poupança e, cada vez que ela retirava dinheiro da conta conjunta, ele o substituía em sua própria poupança pessoal. Não estou contando essas coisas para vocês como dicas, estou apenas contando como aconteceram. Quando ela finalmente fez sua presença conhecida, foi à casa e ficou chocada ao ver que sua família não morava lá, ela ficou desesperada. Eventualmente, ela se viu na casa da cunhada tentando conseguir o número de telefone do marido. Foi quando a bomba caiu. Eles estão realmente divorciados agora. Ela ficou fora por quase 3 anos e ele entrou com o pedido de divórcio à revelia após o primeiro ano. Na verdade, ele retirou o nome dela da casa e de seu próprio carro, vendeu o carro para seus inquilinos. E ela quase foi presa, tentando recuperá-lo, assumindo que era dela. Ela pode ter conseguido gastar $150 mil da conta conjunta de poupança. Mas o que ela descobriu mais tarde é que tudo isso foi reembolsado através do patrimônio líquido da casa e de sua própria conta de poupança que ela pensava que ele não sabia. Ela não teve recurso porque não conseguiu provar que não retirou o dinheiro. Isso é o que acontece quando você se livra do telefone e compra um descartável, sem GPS. Ele apertou o cerco contra ela e ela voltou, percebendo que está sozinha. Nenhum de seus filhos falará com ela e ela não tem mais acesso a ninguém. Isso é o que vai acontecer nos próximos 2 anos para ela. E pensávamos que sua natureza egocêntrica a impediria de realmente se importar. Mas foi finalmente o suficiente de um choque para trazê-la de volta à realidade. Ela teve que voltar ao trabalho, e agora trabalha em uma Dollar General em Podum, Ohio. Enquanto seu ex-marido vendeu a casa, comprou uma maior e usou basicamente uma parte de suas economias para pagar essa casa. Não acho que ela vá superar verdadeiramente as consequências por causa do quanto isso a prejudicou no final. O estrago foi tão ruim. Foi o equivalente a passar 20 anos trabalhando em algum lugar apenas para alguém pegar todo o dinheiro que você ganhou e reinvesti-lo em si mesmo. Ela está tão zangada e amarga, e se recusa a sequer reconhecer sua parte. Eu concordo com o comentário que acabamos de ouvir. Ela não tem ideia do que o futuro reserva para ela, e espera que todos a acolham de bom grado, mas certamente o karma irá chegar. Fico feliz que o OP tenha encontrado a sua felicidade, e arrisco dizer que apesar de toda a situação, ele se encontrou, porque afinal, enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a 2, antes, é necessário ser 1. Obrigado por assistir até aqui.